Seja bem-vindo, internauta, mais um Bom Dia na Arquibancada, analisando o empate brasileiro em 0 a 0 contra Portugal. Todos os jogos das oitavas de final definido. E por que você está tampando o rosto assim? É má educação com o nosso internauta. Tira isso da cara. Ô, internauta! É que o Dunga tava assim. Ele tava com a visão fechada. Ele não viu o Júlio Batista não fazendo nada. Aquela cozinhação de galo. Ele tava cozinhando galo. O Júlio Batista não jogou nada. O Brasil empatou com Portugal. Classificou! Meu tênis da sorte estava lá, classificou, mas... Classificou, já estava classificado, classificou em primeiro. Mas não convenceu ninguém. O Portuga, né, que o Zé Bufozella disse aqui, na verdade é um brasileiro com descendência portuguesa, o professor Zeca Marques, professor da Unesp, que veio aqui a caráter sobre o confronto de hoje 0 a 0. Aliás, você, com essas roupas brasileiras e portuguesas aí, acho que o jogo não merecia tanta pompa, né? Foi um joguinho bem quedrefe, né? Não, mas o que merece pompa é o programa, por isso que eu Claro. Então, na verdade, isso aqui é uma réplica do blusão que a antiga CPD, né? Exatamente. Dava para os jogadores da seleção brasileira na Copa de 52 e 62. E aqui, quer dizer, até para estender mais, né? É o que normalmente na Europa se usa o cachecol de Portugal. Isso mostra que eu fiquei dividido hoje, porque eu nasci no Brasil, mas a minha família toda é portuguesa, eu tenho nacionalidade portuguesa, e fiquei contente com o resultado, porque os dois avançaram. Mas não pro futebol, né? Não, futebol. Eu acho que o futebol de Portugal me surpreendeu, porque conseguiu segurar a seleção brasileira, sofreu uma pressão, mas também pressionou. Eu acho que o Brasil me decepcionou um pouco mais. Menos e convenhamos, o Brasil não jogou nada. Mas eu acho que o Brasil também não passou apuros, não teve o resultado em risco. Não. Acho que foi um jogo de duas equipes que sabiam que iam se classificar e que também teve uma certa rivalidade ali, os lances um pouco mais violentos. Mas os dois acho que estavam muito seguros do resultado da classificação. A gente vai falar bastante de Brasil 0, Portugal 0. Esse resultado deu ao Brasil a primeira colocação do grupo. Portugal se classificou na segunda colocação. A vitória de Costa do Marfim sobre Coreia do Norte por 3 a 0 não valeu para nada. Mas antes disso, Júlio, antes de você analisar o jogo, nós temos um convidado especial, além do professor Zeca Marques, temos um convidado especial. Eu queria que você apresentasse o convidado hoje. E hoje, com vocês, ele está de volta. Ele nunca foi embora. Ele nunca foi. Ele que é o maior rei do pop mundial, Michael Jackson! Fantástico! Uhul! Jackson.
Michael Jackson, que na verdade é o Bruno Cândido da Silva, 20 anos, 3 metros e 15 de altura. Ele dança desde os 3 anos de idade. Olha só. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no programa hoje. Só explicar por que ele tá aqui hoje, né? Ele faz 1 ano da morte do Michael Jackson. Aliás, nunca morreu, né? E falando nunca morreu, ele tá com a roupa apropriada, mas você que tem esse ridículo seu do Brasil, vai dançar no segundo bloco. Vou dançar no segundo bloco, o Michael tava me passando os passos aqui, em homenagem ao Michael, porque o Brasil não jogou nada. Jogou nada, realmente. 0x0, você tá reclamando muito do Júlio Batista, né? Professor, você acha que realmente a entrada do Júlio Batista no lugar do Kaká, que foi expulso contra a Costa do Marfim, quebrou qualquer tipo de criatividade no meio campo brasileiro hoje? Ele entrou? Ele entrou com a 10, já é 9 ainda, parece ser 10. Ele jogou, professor? É que eu acho que na verdade não é só a ausência do Kaká. A gente tem que levar em conta a ausência do Elano E do Robinho. e do Robinho. Exatamente. E aí, novamente, para um jogador limitado como o Júlio Batista, é difícil suprir 3 talentos. Né? E um time que vinha jogando com os 3 em campo, o Elano, o Robinho e o Kaká. Agora, eu não acho que o Júlio Batista tenha ido tão mal assim, não. Eu acho que o time todo apresentou um futebol razoável. Quer dizer, o Portugal entrou com muitos zagueiros, fez ali um trinco na defesa para não tomar o gol. E eu acho que o Brasil não soube, de certa forma, lidar com esse jogo. Você corner. Não, professor! Não, professor, mas o professor Dunga! O Dunga não fez nada, gente! O cara tá nervoso na cadeira, o Dunga não fazia nada, o Júlio Batista, uma múmia em campo, e ninguém descia pra ajudar o Michel. Quando saiu a escalação de Portugal, eu liguei para minha mãe, que mora em São Paulo, ela estava frita, nervosa com o jogo. Eu falei, mãe, pode ficar tranquilo que esse jogo vai terminar empatado. Porque Portugal fez ali uma barreira, foi pior que o jogo da Suíça. Portugal já tá, acho que é 17 ou 18 jogos sem perder. A última derrota foi em 2008 pro Brasil, O justamente. interessante é que, junto do Uruguai, Portugal é a única seleção que não levou gols Exatamente. São as únicas duas que estão com a defesa Sem vazar. incólume. Ô Júlio, mas esse empate, obviamente, todos os brasileiros queriam a vitória, mas não é de todo mal, né? O time já estava classificado, terminou a primeira fase em primeiro lugar, jogou contra uma seleção forte. Mas o que a gente não entendeu muito até agora foi a não escalação do Robinho. Parece que ele sentiu um problema físico, algum problema muscular e foi poupado. Acho que o Brasil sentiu mais a falta dele, de repente, do que do Kaká. Porque o Robinho é quem cai normalmente pela esquerda e faz aquele lado funcionar um pouco. Porque o Brasil é só a direita hoje. A partir do momento que o Robinho não jogou... Só o Michael jogou. Só o Michael e o Daniel eram acionados, né? Exatamente. E aí acho que um erro de escalação do Dunga foi colocar o Nilmar junto com o Isabel na frente. São jogadores com características até semelhantes e um deveria servir o outro, fornecer bolas para que ele para que um deles finalizasse. Então faltou criação no meio de campo. Michael, faltou perna? Faltou muita perna. Você está acompanhando a Copa do Mundo, Bruno? Como que você está vendo a seleção, o jogo de hoje contra Portugal? Então, os 2 times que ele pegou antes, ele não conseguiu atingir a nossa expectativa. A gente pensou que eles iam pra cima, ia com garra. Não deslanchou, né? Não deslanchou. Isso é verdade. Os 3 jogos que o Brasil fez não foi nenhuma atuação brilhante, né? O que o Michael Bruno está falando é verdade. Contra a Costa do Marfim, o Brasil apresentou um futebol satisfatório. Em alguns momentos do jogo, até brilhante, né? Principalmente no começo do segundo tempo. Mas depois acomodou e até levou um gol de Costa do Marfim numa falha da defesa. Puxa, falhaça, né? O Brasil até agora que chegou com a melhor defesa do mundo e falhou 2 vezes, né? Eu queria só falar um pouquinho da atuação do Lúcio hoje. A gente tem que falar depois do Felipe Melo, né? Que hoje ele foi Felipe Melo, finalmente. Sim, ele apareceu, mostrou as garras. O Lúcio, acho que ele foi bem na marcação do Cristiano Ronaldo. E anulou o Cristiano Ronaldo. Anulou. O Cristiano Ronaldo, se a gente pegar as estatísticas, ele deu 2, 3 chutes, foi de fora da área. Nenhum momento ele chegou na cara do gol livre. Assim. Ronaldo, que foi escolhido o melhor jogador do jogo pela FIFA. Não, E o Lúcio se indispôs contra isso, falou que ia ser uma vergonha. Exatamente, minha entrevista TV Globo. Mas é que essas escolhas normalmente são os internautas. A FIFA abre para os internautas votarem. Então não é a FIFA quem decide, são os internautas. Eu não sou o corneteiro do programa, é você, mas posso cornetar? Pode. Ô, Cristiano Ronaldo, meu amigo, ele usa Ronaldo nas costas, bicho. Eu não admito isso. Que Ronaldo só tem um, velho. Pelo amor de Acabou Deus. de colocar assim, ó. Não, mete um C, Ronaldo. Cristiano barra sobrancelha barra Ronaldo. Pelo amor de Deus, eu fiquei irritado com isso. Não é?
Você não concorda? Não fez nada, jogou nada. Pelo amor de Deus. A gente vai pro segundo bloco, falando mais de Brasil e Portugal, falando dos jogos das oitavas de final, que agora sim a Copa começa. Michael dançando, você tentando imitar e passando vexame. Michael Jackson! No segundo bloco.